Olá, 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 sejam bem-vindos ao Campeonato Brasileiro de Triatlon Infantil e Infanto-Juvenil, que será realizado no próximo sábado, dia 15 de novembro de 2025, em Jurerê. A ideia dessa apresentação é passarmos os pontos mais importantes da prova, tentar aí sanar todas as dúvidas que tiverem, considerando, né, um evento de base, de categorias de base, em que temos crianças e adolescentes. Então, está previsto aqui para a nossa apresentação as boas-vindas, o júri de competição, a programação de prova, o kit do atleta, para que vocês possam nos ajudar a conferir, os procedimentos do bike check-in, da entrada na transição, temos a questão das limitações nas marchas das bicicletas, vamos passar o percurso, lembrar as principais regras, premiação, previsão do tempo e a nossa mensagem final. Então, dando as boas-vindas, estamos muito felizes de recebê-los para mais um evento, esse ano aqui em Florianópolis, e lembrar, né, que estamos num evento aí de categorias infantis e infanto-juvenis, crianças e adolescentes, e não estamos medindo esforços para propor uma experiência positiva a todos os nossos participantes, né? Crianças de 8, 9 anos até os nossos adolescentes de 14 e 15. E aí eu já faço, né, uma convocação da importância da parceria entre famílias, professores e treinadores, junto com a gente nessa organização do evento, para que a gente possa, sim, proporcionar, então, uma manhã de bastante tranquila, divertida e que os nossos participantes possam levar na memória essa experiência positiva. E aqui eu faço um convite, né, para quem está chegando agora. Nos últimos 2 anos, a Confederação Brasileira de Triatlon, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, desenvolveu alguns documentos norteadores, entre eles, esse documento que a gente tem aí, o QR Code na tela, que é o Modelo de Desenvolvimento de Atletas de Triatlon no Brasil. Ele foi publicado em 2023, ele norteia todas as etapas de desenvolvimento de longo prazo dentro do triatlon, passando aí pelas fases iniciais, e entendemos que nesse evento especificamente temos jovens, crianças e adolescentes enquadrados nas 3 primeiras fases desse modelo, que tem o objetivo para cada uma das 7 fases, os conteúdos a serem trabalhados, carga de treino, por exemplo, né? Ele dá uma direção para que a gente consiga, então, trabalhar de forma segura e competente com todos os nossos jovens triatletas, para que aqueles que optarem pelo caminho da medalha, ou seja, para seguir no alto rendimento, eles possam fazer de maneira bastante proeficiente, e aqueles que, de repente, vão utilizar, né, o esporte como ferramenta de educação, também sigam ativos para o resto da vida, e, quem sabe, também praticando triatlo. Então, dentro das primeiras 3 fases, experimentar e brincar, temos aquelas crianças, adolescentes, que talvez não estejam ainda praticando triatlon de forma sistemática. Talvez pratiquem a natação dentro dos clubes e que vêm experimentar e brincar no triatlon, e está tudo certo. Na segunda fase, nós temos o brincar e aprender. Geralmente, os jovens que já estão em projetos de iniciação esportiva, independentemente de desempenho, né? Estão utilizando, sim, o esporte como ferramenta de desenvolvimento e de educação. Então, brincar e aprender é o que a gente chama de triatlon para todos, né? O triatlon é a ferramenta de desenvolvimento físico, mental, social. E na terceira fase, aprender e treinar, nós temos aquele grupo
que já pratica o triatlon de forma sistemática, passou pela iniciação esportiva e está nesse primeiro momento da especialização, escolheu o triatlon aí para se desenvolver. Então, a gente entende que nesse evento, no Campeonato Brasileiro Infantil, com jovens de 8 a 15 anos, eles estão dentro dessas 3 primeiras fases, né? A fase seguinte, treinar e competir, então é a transição, aqueles jovens que podem ter, sim, 14 e 15 anos, mas que já fizeram a sua primeira opção pelo caminho da medalha, pelo caminho do desenvolvimento esportivo, pelo caminho do alto rendimento. E eu aproveito aqui para fazer um convite. Sábado, depois de finalizado o nosso evento do Campeonato Brasileiro Infantil, lá na arena de prova, na tenda branca que está ao lado da transição, a gente vai ter um bate-papo falando justamente de desenvolvimento esportivo. O evento, a atividade começa logo após finalizarmos a competição, às 14 horas, e se estenderá até às 16. Então, todos convidados, pais, os atletas que tiverem interesse, treinadores e professores. Júri de competição. Nós não estamos medindo esforços para que tudo aconteça da melhor forma possível, né? Todos os detalhes, percurso analisado, dentro das limitações, né, que hoje nós temos de fechar um bairro, de termos moradores e outras pessoas, né, transitando. Mas caso alguém se sinta incomodado, ou caso aconteça qualquer situação ao longo da competição e a pessoa se sinta, né, ou a família do atleta se sinta injustiçado, há a possibilidade de entrar com recurso, e quem vai analisar esse recurso é justamente o júri de competição. Ele está composto pelo delegado técnico do evento, Ricardo Neves, pelo presidente da CBTRI, Sandro Bernardoni, e por mim, tá bom? Então, ele é feito imediatamente após o final da prova, alguns minutinhos ali após encerrar a prova, para que o júri, então, se reúna e possa emitir o seu parecer. E lembrando, estamos numa prova infantil e infanto-juvenil, e a colaboração de todos os envolvidos nesse processo é extremamente importante para o sucesso do evento. Pode sim acontecer de algo sair fora do controle, e a gente pede a colaboração de todos vocês para que, junto conosco, possamos resolver da melhor forma possível. Então, um carro que furou qualquer bloqueio, ajudem, né, de forma logicamente respeitosa. A nossa programação, então, começamos na sexta-feira, dia 14, das 14 às 17, com a entrega de kits, que continua no sábado, dia 15, das 7 às 9. Então, antes ali de iniciar o primeiro bike check-in ou abertura da área de transição. E a gente vai concentrar todo o evento no que a gente está chamando de arena de prova, arena do evento, em Jurerê, na Avenida dos Merlins 415, que fica ao lado do Hotel El Campanário. A gente pede para a gente otimizar, né, e evitar as filas, levarem consigo o comprovante de inscrição e a carteira de identidade do participante. As listas já estão prontas, já temos as inscrições realizadas, mas aí apresentem a identidade, caso identifiquem, né, um nome que não está na lista, o comprovante de inscrição vai nos ajudar a resolver. Dentro da nossa programação, sábado, dia do evento, e esse slide aí coloridinho, com cores, 4 cores de touca, elas não estão aí à toa. Então, as nossas 4 categorias, elas estão identificadas pela cor da touca, para que os nossos atletas, né, e familiares, inclusive, entendam o processo, a gente não tenha troca de atletas largando na categoria errada, principalmente. Lembrando que é norma da nossa Federação Internacional, assim como acontece em grande parte dos eventos esportivos oficiais, a idade do dia da prova não é o que consta, mas sim a idade de 31 de dezembro. Então, a idade é o ano de nascimento, tá bom? Então, uma criança, por exemplo, que tem 7 anos,
mas ela vai fazer 8 anos ainda esse ano em dezembro, ela integra a categoria 8-9. Então, idade de 31 de dezembro, idade que todos terão em 31 de dezembro, é o que direciona para a categoria. Então, nossa primeira categoria 14 e 15 anos, caracterizada pela touca preta e pela pulseira preta que eu vou mostrar na sequência. A partir das 9 horas, transição aberta até as 9h45 e até a partir das 9h45 se dirigir, todos os atletas da categoria 14 e 15 devem estar na areia da praia para se concentrarem para a largada. Na sequência, categoria 12 e 13 anos. Então, dá prioridade no bike check-in para o 14 e 15, logo que todos do 14 e 15 entrarem, podem começar a entrar os atletas da 12 e 13, e esse bike check-in se estende até as 10h15, com a previsão de largada às 10h30, e a touca dessa categoria é a touca verde. Na sequência, categoria 10, 11 anos, 9h15 às 10h45 está previsto o bike check-in, com previsão de largada às 11 horas, e a touca vermelha da categoria 10, 11. E, por fim, categoria 8, 9 anos, também iniciando o bike check-in a partir das 9h15, se estendendo até 11h15, com previsão de largada às 11h30, e a touca branca é que caracteriza essa categoria. O que eu chamo atenção aqui? Para quem esteve o ano passado em Brasília, nós conseguimos um tempo maior e nós finalizávamos uma categoria para dar início a outra. Aqui em Florianópolis temos um grande desafio com o fechamento do trânsito e a gente precisa liberar o trânsito até às 12 horas. Em função disso, não vai terminar por completo uma categoria para dar o início à outra. Então, eu peço atenção aos treinadores, professores, às famílias dos nossos atletas, para que, logo após o bike check-in, já comecem a se dirigir para a praia, para concentrar para a largada. Tudo bem? Para ninguém ficar lá torcendo, assistindo pelo amiguinho até o final da corrida, para depois se deslocar para a largada. Tá? Esse é um ponto de atenção, então. Segundo ponto de atenção aqui, né? Começamos dos mais velhos para os mais novos. Antes da categoria 14 e 15, a gente vai ter o reconhecimento do percurso da World Cup, então talvez, né, os que são mais ligados no triatlon queiram acompanhar. E eu chamo atenção para as crianças mais novas, que talvez comecem a ficar incomodadas, entediadas, cansadas, né? É só no final da manhã. Então, duas estratégias. Ou faz o check-in logo que possível, deixem elas descansarem, se tiverem, né, um local pertinho para vocês deixarem elas lá descansando e voltar mais próximo da sua largada, estando atento ao que está acontecendo na prova, né? Nós temos previsão do horário de largada, então não é um horário exato, né? Tudo vai depender da dinâmica, do andamento do evento. E a outra estratégia é chegar mais pertinho, né, da metade ali para o final do seu bike check-in, para evitar que elas fiquem aí desde muito cedo, né? A gente já conseguiu trazer essa estratégia de ir abrindo a transição de acordo com as categorias de idade, para não fazê-los, né, chegar todos muito cedo e ficarem a manhã inteira na espera. Depois de finalizado, às 12h30, então, a gente tem a previsão de premiação também na arena de prova, na tenda que vai estar ao lado da transição, e já fiz o convite aí para das 14 às 16, quem tiver interesse e quiser acompanhar aí um bate-papo, teremos Sérgio Santos, hoje é o consultor internacional da CBTRI, Ivan Razeira, Rogério Scheibe, falando de desenvolvimento esportivo, e aí faço esse convite, então, a todos. Opa. Nosso kit do atleta, né? Ele está aqui justamente para vocês nos ajudarem a fazer a conferência. Bom, então, dentro do kit, que vai estar dentro dessa sacochila pretinha, tem um squeezezinho, uma garrafinha molinha, temos a nossa camiseta promocional, e aí os kits importantes para a prova.
A pulseira do atleta, ela está identificada com a mesma cor da touca, tá? Para também contribuir com a gente nessa organização. Então, se atentem para a cor da pulseira e cor da touca. Dentro, nós temos 2 tatuagens, né? As tatuagens de número. Então, atenção, já deixei aqui no material braço direito e panturrilha esquerda. Tá? Peçam ajuda, a gente tira o primeiro plásticozinho, coloca no braço, coloca água e vai tirando devagarinho, tá bom? Temos o número de peito, esse número abaixo aqui, ele é o número que precisa estar à frente na corrida, conforme consta nas regras, então saiu para correr com o número. Na bicicleta, esse número é opcional, então eu posso colocar o cinto de número apenas na corrida, mas não tem nenhum problema se eu já quiser, ou o nosso atleta quiser colocar esse cinto já no ciclismo. E temos uma cartela com adesivos. Nessa cartela temos o primeiro número ali em cima, que é o que vai ser colado no selim da bicicleta, atrás do banco. Temos os números de capacete, frente e lateral, e deve ter mais números extras que eles vão numerar a caixa e a transição. Ok? Finalizado, né? Pegaram o kit, conferiram o kit, seja na sexta ou no sábado. Chegada no bike check-in, né? Aquele momento de inspecionar a bicicleta e os equipamentos que serão utilizados na prova. Conforme divulgado no regulamento do Campeonato Brasileiro, desde o ano passado, a CBTRI, assim como o ciclismo há mais de 20 anos, tem adotado a limitação no uso de marchas de bicicletas nas categorias infanto-juvenil. E a gente faz um pedido muito especial para os treinadores, para as famílias, para os próprios atletas, para que já cheguem no bike check-in com as marchas travadas, de acordo com a metragem proposta na tabela e que está lá no nosso regulamento. Bem, lembrando que o travamento de marchas, ele é exclusivo para bicicletas de pneu mais fino. Então, bicicletas do tipo road ou speed, bicicletas do modelo gravel. Estão liberadas as marchas, todas as marchas, nas bicicletas do tipo mountain bike ou bicicleta infantil, tá? Bicicleta de cestinha, essas está liberado, se tiverem marchas, não há necessidade de travar. Nós teremos o apoio do Léo, da Park Bikes, como cortesia, e ele vai estar já em Jurerê na sexta-feira de tarde, e no sábado pela manhã. Ele vai auxiliar, caso necessário, né? Então, volta aqui só um pouquinho a logística da entrada da transição. O atleta vai se posicionar na fila, teremos os oficiais técnicos fazendo a mensuração da metragem, né, da bike dentro do que é permitido. Caso não passe nessa aferição, o Léo vai estar ao lado para fazer esse ajustezinho, tá bom? E aí o atleta volta para a fila, passa na metragem e se dirige para a área de transição. Então, esses pequenos ajustes no travamento de marcha, eles são uma cortesia do Léo, e o Léo vai estar lá também à disposição para outros serviços adicionais, né? Vai levar alguns itens para venda, câmeras, outros suplementos, geralmente emergenciais. E aí vou falar mais um pouquinho com relação à limitação das marchas, né? Então, considerando o modelo de desenvolvimento de atletas do triatlon e com o objetivo de controlar o desenvolvimento físico dos jovens atletas e aumentar a segurança, é que vai ser feito, então, a verificação das bicicletas durante o bike check-in. Então, a limitação é baseada na metragem máxima que a bicicleta percorre a cada volta completa do pedal, então é uma pedalada para trás, na verdade, na marcha mais pesada. Então, essa metragem ela é verificada na entrada do bike check-in. Então, ela é feita por um oficial técnico que vai medir o desenvolvimento da bicicleta na marcha mais pesada, na coroa maior, pinhão menor, utilizando um gabarito ou fita métrica no chão para garantir a distância percorrida em uma volta do pedal que não exceda o limite estabelecido para a categoria, que é o que refere a nossa tabela. Boa, vamos ao percurso.
Então, estamos em Jurerê, lembrando aí, categoria 14 e 15 anos. Temos o check-in a partir das 9, previsão de largada às 10 horas. Atenção para o número de voltas. Então, temos uma volta única na natação, 2 voltas de ciclismo, de 5 quilômetros, e 2 voltas de corrida de 1,250. Nesse mapinha aqui, a gente consegue visualizar, né? Então, natação, a transição está aqui. Então, saiu, vai pegar à direita na Búzios, vai até o final. Aqui a gente tem o P12, para quem conhece o Jurerê. Então, o retorno é lá antes do P12, voltou pela Búzios, e a gente tem aqui uma perninha, que é bem próximo aonde tem a prova. Aqui a gente tem o Open Shopping, para quem conhece Jurerê, e eu não sei se vocês estão vendo, né, na minha tela, talvez não estejam vendo a minha ponteira aqui, mas essa perninha aqui para baixo é entre o Open Shopping, retornando, fazendo mais um pedacinho pela Búzios e acessando a transição em 2 voltas. A corrida, no nosso slide, ela está à direita, aqui, né, eu de frente para o mar, à direita, sai da transição, já entramos numa ruazinha, a gente vai dar uma volta, na verdade, 2 voltas na quadra, ok? O percurso, a gente vai explicar antes de cada largada, ideal, a gente vai estar dentro da transição, mostrar esse fluxo da transição, entradas e saídas, e mostrar ali, né, esse percurso da 14 e 15, a gente não consegue ver o final dele, então a gente vai só apresentar esse iniciozinho antes de cada largada, tudo bem? Categoria 12 e 13 anos, exatamente o mesmo percurso do ciclismo e da corrida que a categoria 14 e 15, com a diferença no número de voltas, e o ajuste, então, feito na distância da natação. Temos uma volta de natação, uma volta de ciclismo e uma volta de corrida, seguindo exatamente o que eu comentei agora na 14 e 15. Sai da transição à direita, vai na Búzios, na direção do P12, o retorno é lá bem próximo ao P12, voltou à direita antes de chegar no Open Shopping, e aí faz o contorno e a gente chega na perninha ali para acessar a transição. Corrida, mesma situação que a 14 e 15, tá? A gente vai dar uma volta na quadra, à direita da onde está a transição. Percurso da categoria 10, 11 anos, essa é a categoria que nós mais temos participantes, ok? Com previsão de largada às 11 da manhã, previsão para sábado em Jurerê, tá excelente, tá? Mar lisinho, diferentemente da previsão que a gente tem para domingo. Então, para as crianças, para os nossos jovens, Jurerê vai estar, a princípio, piscininha, tá bom? Então, categoria 10, 11 anos, temos uma volta de natação, uma volta de ciclismo e uma volta de corrida. Natação, os ajustes serão feitos, né, pelos árbitros de boia, sinalizando a largada e a chegada, acessando a área de transição. Sai da mesma forma que a 12, 13, 14 e 15, na direção do P12, mas o retorno é antes, tá? Na Rua do Valão ali, na Búzios, na esquina com a Rua do Jusque, do Jurerê Sport Center, a gente faz o retorno, não tem mais aquela perninha para baixo, então volta direto já para a transição. Corrida, na mesma ideia que as 2 categorias anteriores, porém, ela volta antes, né? A quadra é menor em uma volta, ok? E a nossa última categoria, categoria 8, 9 anos, também com uma volta de natação, uma volta de ciclismo e uma volta de corrida. Na mesma ideia, diminuindo essa distância, o retorno é um pouquinho antes, inclusive. Então, saída da transição à direita, vai se deslocar até o retorno. Então, no retorno, teremos oficiais, teremos árbitros indicando o momento de retornar, fiquem tranquilos com relação a isso. Acessa direto a área de transição e uma voltinha na quadra, e agora também nessa quadra já bem menor, de acordo com a distância da categoria.
Aqui queria deixar, enfatizar, antes de cada largada, né, os oficiais técnicos que estarão lá, estarei lá também, a gente vai explicar, vai reexplicar, tudo com bastante calma, para que as crianças possam entender. Teremos um árbitro na frente para mostrar o percurso, teremos um árbitro no final de serra-fila, teremos staffs ao longo do trajeto para fazer as indicações. Tudo bem? E aí a gente vai com algumas especificações, né, ou informações mais específicas com relação ao check-in em área de transição. Já falei do momento, né, de aferição da bike e também a inspeção de uniformes, para quem vai usar um macaquinho, estar com os seus números já colocados e no lugar, os equipamentos, né, bicicleta, principalmente em condições de segurança, 2 freios, né, nada solto na bicicleta que possa oferecer risco ao atleta ou a outras pessoas, bem como a conferência das marchas. A gente já pede que na fila da entrada da área de transição, os atletas estejam com seus capacetes afivelados, com os números colocados, né, etiqueta, a tatuagem já também colocada, número de peito, capacete, bicicleta nos devidos lugares. Nesse momento, a gente faz a retirada do chip de cronometragem, que deve ser devolvido no check-out. E aqui eu também peço atenção. Nós teremos o posicionamento da cronometragem e a gente pede para que as crianças evitem, depois de estarem com o chip, ficarem transitando para não dar erro na marcação e atrapalhar a cronometragem, ok? Então, não pode ficar passando nas áreas em que tem a leitura do chip de cronometragem se o atleta não está na prova. Os cavaletes REX, na verdade, as caixas vão estar numeradas, colocar a sua bicicleta junto da caixa, né, junto à caixa com seu número, lembrando que a regra é todo o material que já foi utilizado deve estar obrigatoriamente dentro da caixa. Não pode jogar toque-óculos para o pai, para a mãe ou para ninguém que está assistindo. Usou toca-óculos, vai para a caixinha, pegou a sua bicicleta na volta, o capacete ou fica colado, né, pendurado na bicicleta ou dentro da caixa, preferencialmente, né, se usar sapatilha dentro da caixa ou fixa na bicicleta, tá? O que foi utilizado, ou ele está pendurado ou fixo à bicicleta, ou ele está dentro da caixa. E a gente orienta que dentro da transição, só o material utilizado na prova, tá? Evitem grandes mochilas aí, utilizem o guarda-volume para isso. Lembrando as principais regras da natação. Então, conforme eu falei, terminou o seu bike check-in, deixou tudo pronto na transição, visualizou as entradas e saídas, se dirigir para a área de largada e estar lá junto com um oficial técnico designado que vai passar as orientações antes da prova. Utilizar a touca fornecida pela organização com a cor de acordo com a sua categoria, contornar as boias pelo lado indicado na largada. É proibido correr na praia, então sair correndo para acessar uma boia. Não, a partir do ponto de largada tem que entrar na água, a partir, né, do ponto de saída também vir direto, não pode sair e vir correndo pela praia. Na hipótese, né, de qualquer desconforto, mal-estar, levantar o braço e chamar a segurança, teremos bastante segurança no mar, dentro d'água, ok? Obedecer às instruções dos staffs e árbitros dentro d'água. Uso da roupa de borracha, ele vai seguir as regras da World Triathlon. Nadamos em Jurerê no final de semana passada, a água está geladinha, mas aguentável, tá? Estava 22 graus na semana passada, então água boa para nadar, geladinha para quem não está muito acostumado, mas nada que seja extremamente desconfortável. Com relação à boia de sinalização, aquelas boias da cintura, ela está permitida, porém, o atleta que está de boia tem que largar mais atrás para não ficar atrapalhando. Aquela boia bate nos outros atletas, atrapalha. Então, vai sair de boia, larga mais atrás. E, principalmente nas categorias iniciais, tá bem? Categoria 8, 9, 10, 11, principalmente, está permitido um anjo, ou seja, um adulto responsável,
que tenha as habilidades físicas e natatórias adequadas para dar segurança caso o atleta não se sinta seguro o suficiente. Porém, não pode rebocar esse atleta durante todo o percurso, não pode encostar no atleta, está ali para dar um apoio moral e, num caso, né, de qualquer outra situação, atendê-lo mais prontamente. Está permitido para as últimas categorias, mas a gente vai pedir o bom senso. Se o atleta já tem a condição técnica de nadar, e a gente entende que ele tem, né, a partir do momento que ele está inscrito no evento, deixem ele nadar sozinho, tá bom? Usem o atleta anjo em casos realmente necessários para melhor organização do evento. Ainda agora, seguindo para as principais regras na primeira transição e no ciclismo, lembrando, né, capacete rígido e afivelado, proibido torso nu. Então, na prova infantil, ainda está permitido que algum participante que não tenha um macaquinho de triatlon, ok, né, vai nadar as meninas, às vezes, de top de biquinizinho ou de maiô, mas os meninos que optarem por nadar só de bermuda ou de sunga, obrigatoriamente na primeira transição precisam colocar camiseta, tá? Para as meninas é mais tranquilo, porque elas já estão, né, geralmente com a parte de cima, então podem ou não colocar uma camiseta, as que estão de biquíni ou as que estão de maiô, mas acreditamos que a grande maioria já esteja de macaquinho. Lembrar de afivelar o capacete antes de pegar a bicicleta. Nós teremos na transição também staffs e oficiais técnicos para auxiliar as crianças a colocar e a tirar as bicicletas do cavalete. Lembrar que não é permitido pedalar dentro da transição. E uma tarefa muito importante é localizar a área de monte e desmonte, né? Que ela está fora, na saída, na saída da transição, tá bom? Lá na saída do ciclismo, depois na chegada, né? Na chegada da transição vai ter a linha de desmonte. Sempre respeitar as instruções dos árbitros e staffs. E aqui eu deixei em vermelhinho, e é proposital, principalmente para as categorias mais novas, mas não só, sempre pedalar pela direita e em linha reta. Proibido pedalar fazendo zigue-zague, que possa oferecer risco tanto para o atleta quanto para outros atletas. Sempre pela direita, sinalizando a passagem para que não aconteça nenhum acidente durante a prova. Lembrando que Campeonato Brasileiro Infantil e Infanto-Juvenil não é permitido bicicletas do tipo time trial, tá? A TT não é permitida. É de responsabilidade do atleta conhecer e manter-se no percurso, bem como controlar o seu número de voltas, ir até os retornos. Nesse ano, né, diferentemente do ano passado tivemos várias voltas, então esse ano está bem tranquilo, no máximo 2 voltas para a categoria 14 e 15. E não é permitido pedalar descalço, né? Pensando na segurança dos nossos próprios atletas. Então, tênis ou sapatilha. Na corrida, obrigatório o número de competição, que deve ser colocado na parte da frente, de forma que fique visível. A não utilização do número tem uma penalização curtinha, mas tem uma penalização. Seguir a orientação do percurso com atenção, bem como dos staffs e árbitros. Essa é para os papais, para as mamães, para os treinadores empolgados. Não pode correr junto com os nossos atletas, nem na categoria 8, 9. Sei que eles são fofíssimos, mas não podemos correr junto. Teremos árbitros na frente, árbitros atrás, árbitros indicando o percurso. Deixem que esse é o momento deles, tá bom? A gente pode torcer, pode incentivar, mas a gente não pode correr junto. É de responsabilidade do atleta reconhecer e manter-se no percurso e controlar o seu número de voltas, lembrando que eles podem correr ou podem caminhar.
As regras completas vocês encontram nesse QR Code, também está no site da CBTRI, regulamento, a gente tem o regulamento completo, estão todas as categorias nesse mesmo documento. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem diretamente buscar nesse documento que está mais completo do que aqui na apresentação. Temos, ao final, às 12h30, a premiação, o pódio, e aí eu já faço aqui um super convite, essa é a nossa foto aí que está no slide do ano passado, Brasília, e então boto todo mundo aí para se organizar, mesmo o pessoal da 14h15, terminou sua prova, vai tomar um banho, volta para a premiação, e todos convidados e convocados para fazer uma foto final com a medalha. Então, sejam os que receberam a medalha de finisher ou a medalha de participação ao finalizarem a prova, então todos terão medalha, e aqueles que subirão ao pódio em cada categoria, masculina e feminina, sobem ao pódio primeiro, segundo e terceiro colocados, ok? Mas deixei aqui em vermelhinho também, faço o meu convite, é o momento de celebrar, né? Triatlon é desafio, triatlon é conquista, passar na linha de chegada é a melhor sensação de todas. Então, vamos fazer um pódio bem bonito. Nós temos um grande desafio para os fotógrafos e para quem vai fazer esse lindo registro. Temos cerca de 150 participantes para colocarem uma foto. Previsão do tempo para sábado, né? Então, é um sábado de sol, com nuvens, o que é bom, não vai estar um calorão. À noite muda ali o tempo para uma chuvinha. Temos aí essa possibilidade de vento vindo do quadrante sul, que para Jurerê vai deixar a piscininha, tá bem? Estou gravando na terça-feira, então até sábado a previsão, né, pode mudar, mas torcemos aí para que essa previsão se concretize. Minha mensagem final, ou nossa mensagem final, tá bem? Deixei aqui um presente, e é presente de verdade. Esse QR Code é um documento que eu elaborei para um projeto, né, aqui em São José, e fiz com muito carinho, que é uma orientação às famílias de jovens atletas. Então, fala das fases, fala do modelo de desenvolvimento, fala quais são as responsabilidades, dá algumas dicas para os pais, inclusive de como se comportar. Tá bom? Então, deixo aqui de presente para vocês. E a minha mensagem final é, antes de pensar em performance, cultivamos o pertencimento. No triatlo infantil e infanto-juvenil, formamos pessoas para que um dia escolham ser atletas. Porque nos estágios iniciais, o mais importante não é vencer, mas viver o esporte com alegria, respeito e propósito. Desejo uma excelente prova para os nossos atletas infantis e infanto-juvenis, para que eles não esqueçam de divertir-se. Vai doer, vai cansar, mas a sensação de passar numa linha de chegada é o mais legal. E peço mais uma vez a colaboração dos pais, das famílias, para que estejam junto com a gente e para que a gente possa, então, oferecer e proporcionar a melhor experiência para os nossos atletas. Valeu, pessoal. Nos encontramos em Jurerê.